Fala galera do canal Mais Química, sou Diogo Santos e estamos aqui para dar continuidade às nossas dicas e macetes nessa parte da Química para o Enem e Medicina das Particulares, beleza? Olha só, na primeira aula que eu estava falando anteriormente, eu estava tratando um pouquinho sobre essa parte da isomeria, certo? Isomeria que é um assunto um pouco extenso, mas é bem fácil e a gente já conclui em aulas bem resumidas, então dá uma assistida lá que vocês vão ver. Falei um pouquinho na isomeria plana, que a isomeria ela é dividida em plana e geometria espacial. A isomeria plana ela é dividida em 5 partes: isomeria de função, de posição, de cadeia, de metameria ou compensação e a tautomeria. Tem lá umas videoaulas bem interessantes sobre essa parte, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a isomeria espacial, que também é um assunto bem fácil, certo? Só que agora eu quero que vocês tenham uma visão espacial da coisa, tá bom? Então vamos lá. A isomeria espacial é dividida em geométrica, isomeria óptica. Eu vou trabalhar nessa primeira aula com vocês essa parte da isomeria geométrica ou isomeria do tipo cis-trans. Bem tranquilo. Aula comigo, você sabe que não tem nenhum problema. Show? Vamos que vamos. Olha só. Primeira coisa que eu quero que você imagine é o seguinte: é você ter uma madeira, pega uma madeira e coloca um prego. Pega outra madeira e coloca outro prego aqui, certo? Quando você tentar rotacionar essa madeira, você vai conseguir rotacionar tranquilamente, certo? Na química vai acontecer basicamente a mesma coisa. Eu vou ter um composto, eu coloquei esse composto aqui que é 1,2 de cloroetano, lembra, ligação simples entre carbono e terminação ano, certo? E eu vou tentar rotacionar esse composto aqui, ó. A partir do momento que eu tento rotacionar esse carbono, eu tento girar esse carbono aqui mais da direita, eu consigo, porque ele tem apenas uma ligação simples, que é a mesma ideia que foi o que eu falei do exemplo da madeira com prego. Então, a partir do momento que eu consigo rotacionar esse composto, eu vou ter basicamente isso daqui, ó. O hidrogênio que estava embaixo agora vem para cima, o cloro que estava em cima agora vem para baixo, e esse hidrogênio continua no mesmo lugar, certo? Então, eu consegui rotacionar esse carbono aqui. Se eu rotacionei e o cloro agora veio aqui para baixo, não alterou em absolutamente nada no meu composto. Eu continuo diante do meu 1,2 de cloroetano, ponto, certo? Só que, a partir do momento agora que eu tenho uma madeira e eu coloco 2 pregos, tenho isso daqui, ó, e eu tento rotacionar essa madeira aqui, eu não vou conseguir, porque esses 2 pregos aqui vão impedir que haja justamente essa rotação. Então, na química, do mesmo jeito vai ocorrer, ó. Vou apagar esse composto aqui, tá? E agora vamos dar uma melhorada. Ó, vou tirar esse hidrogênio daqui e vou convertê-lo no 1,2 de cloroetano. Vou só ajeitar aqui bonitinho, ó. Eu tenho o mesmo cloro, só que eu vou botar ele mais bonitinho, certo? Só que para eu estar diante do 1,2 de cloroetano, olha essa terminação em. Esse em é um infixo de ligação dupla. Então eu vou ter que ter agora uma ligação dupla. Vou colocar os mesmos cloros que eu tinha a princípio, a priori, está aqui, e o mesmo hidrogênio que eu tinha também, ó. Nós temos esses hidrogênios aqui. A partir do momento que eu tento rotacionar esse carbono aqui, à direita, não vou conseguir, porque essa ligação dupla, ou seja, ligação sigma e ligação pi, ela tende a impedir a rotação desse composto, certo? Mas vamos supor que eu quebro a ligação, consiga girar e coloque a ligação de novo. Eu tenho isso daqui, carbono, ligação dupla, carbono, esse hidrogênio que está embaixo, eu vou girar. Vamos supor que eu consiga hidrogênio aqui em cima, cloro aqui embaixo. Tem cloro aqui em cima, hidrogênio aqui embaixo. Agora sim, quando eu consigo fazer isso daqui, eu estou diante de compostos completamente diferentes, ok? Então se liga, então aqui, ó, eu estou diante do 1,2 de cloroetano, certo? E aqui eu também estou diante do 1,2 de cloroetano, certo? Então vamos lá. Se eu for analisar, existem algumas propriedades que tem também nesse composto aqui. Por exemplo, o ponto de fusão desse composto aqui equivale a menos 80 graus Celsius. O ponto de fusão desse composto aqui de baixo equivale a menos 60 graus Celsius, ou seja, propriedades físicas diferentes. Belezinha? Aí, olha só o que eu tenho aqui, ó.
eu tenho que o ponto de ebulição desse composto aqui equivale a 60 graus Celsius. E o ponto de ebulição desse composto aqui equivale a 49 graus Celsius. Certo? A densidade desse composto aqui, lembrando a 20 graus Celsius, está diante de 1,28 gramas por centímetro cúbico. E a densidade também a 20 graus Celsius aqui equivale a 1,26 gramas por centímetro cúbico, ou seja, eu estou diante de propriedades físicas diferentes. Se eu estou diante de propriedades físicas diferentes, quer dizer que eu estou diante de compostos diferentes. E ainda mais, se eu for determinar as fórmulas moleculares deles, eu tenho o C2, certo? H2, Cl2. Ó. E aqui eu tenho o C2, H2, Cl2. Então eu estou diante também da mesma fórmula molecular. Belezinha? Então, o que é que eu posso acrescentar para vocês? Que uma das condições, a primeira condição que eu tenho para que exista a geometria, a isomeria geométrica, é justamente essa, olha. Essa aqui é a primeira condição, ó. Primeira condição. É que exista ligação dupla entre carbonos. Beleza? Então, essa é a primeira condição para que haja a isomeria geométrica. Tá bom? Então, vamos lá. Está aqui, ó. Girei, consegui girar. Quebrei a ligação, girei e coloquei a ligação de novo. Estou diante de compostos completamente diferentes. Mas, tem um probleminha. Qual é o problema? Aqui eu estou diante do 1,2 de cloroeteno. Aqui, eu também estou diante do 1,2 de cloroeteno. E aí? Como é que eu vou diferenciar, determinar a nomenclatura desses compostos? Olha só, você vai ter que prestar atenção em outra situação, certo? Qual é a situação que você tem que prestar atenção? Quando você estiver diante, certo? Quando você estiver diante de um composto que ele possua a isomeria geométrica e os hidrogênios, eles estão no mesmo lado do plano, olha só, eu vou passar um plano de simetria aqui, ó. Passei um plano de simetria. Você tem um composto no espaço e eu vou cortar esse composto no meio. Passei um plano de simetria. Quando você observar que você está diante de hidrogênios no mesmo lado, certo? Vou botar aqui, ó. Aqui vou botar até de azul, ó. Hidrogênios no mesmo lado do plano. Você vai estar diante de isômeros do tipo cis. Lembra? Hidrogênio do mesmo lado do plano, isômeros cis. Então, aqui, eu já posso acrescentar na minha nomenclatura que eu estou diante do cis 1,2 de cloroeteno. Primeiro ponto. Vamos para cá. Quando você observa esse composto de baixo, e ele tem hidrogênio, vou mais uma vez passar o plano de simetria, ó. Passei o plano de simetria. Quando, ó, tá o composto partindo no meio de novo. Quando tu observa esse composto aqui, tu vai ver que os hidrogênios, eles estão em lados opostos do plano de simetria. Se os hidrogênios estão do lado oposto do plano de simetria, eu estarei diante de um isômero do tipo trans, ou seja, hidrogênio, vou botar aqui, hidrogênio, lado opostos do plano de simetria. Eu estarei diante do isômero do tipo trans. Então, aqui em termos de nomenclatura, eu estarei diante do trans 1,2 de cloroeteno, certo? Então, não esquece disso. Quando você tem hidrogênio no mesmo plano, no mesmo lado, quando eu passo o meu plano de simetria, certo? Eu estarei diante do isômero cis. Quando eu estiver hidrogênio do lado oposto do meu plano de simetria, eu estarei diante de isômeros do tipo trans. Belezinha? Aí, olha só o que eu posso... Qual seria a segunda condição? Quando tu observa esses dois compostos aqui, vou até tirar isso aqui, ó. Há outra condição para que ocorra a geometria. Primeira, o carbono ele tem que possuir ligação dupla, e a segunda eu tenho que ter isso daqui, ó. Observa direitinho. Ó, eu tenho que ter carbono
dupla carbono. Tá vendo a primeira ideia? Aí eu vou ter aqui em cima, vou até botar de outra cor. Tem R1, R2, R3 e R4, certo? Isso aqui são os meus ligantes, R1, R2, R3 e R4. Qual é a condição que eu preciso ter também para que ocorra essa isomeria? Olha só, eu tenho que ter que R1 tem que ser obrigatoriamente diferente de R2, ou seja, no mesmo carbono, os ligantes têm que ser diferentes. E R3 obrigatoriamente tem que ser diferente de R4. Vamos ver se esses dois compostos aqui obedecem essas minhas duas condições? Olha aqui, R1 e R2. R1 não é diferente de R2? Cloro e hidrogênio. Obedece, então essa condição está ok. Aqui, ó, R3 não é diferente de R4? Também. Então obedece a minha segunda condição. E aqui a mesma ideia, ó, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Beleza, galera? Então a gente acabou de ver como a gente determina se estamos ou não diante de isômeros geométricos. A gente aprendeu a determinar a nomenclatura. Lembra, quando você tem hidrogênios, lembra, hidrogênios no mesmo plano. Claro que quando a gente tiver outros elementos aqui, eu vou dar outra nomenclatura, que é a nomenclatura do tipo EZ, que a gente vai ver na próxima videoaula. Beleza? Então lembra, hidrogênio no mesmo plano de simetria, isômeros do tipo cis. Hidrogênios em planos de simetria opostos, isomeria do tipo trans. Eu tenho aqui cis 1,2 de cloro eteno e aqui eu estou diante do trans 1,2 de cloro eteno. Próxima videoaula a gente vai trabalhar justamente algumas forças que ocorrem porque há essa alteração nas minhas propriedades físicas, e eu vou falar um pouquinho também que é muito difícil você encontrar, mas eu vou falar com vocês a nomenclatura do tipo EZ. Beleza, galera? Tá aqui, isômero geométrico, qualquer coisa, volta à aula, qualquer dúvida que você ficou, assiste de novo, faz tudo, olha lá a parte da isomeria plana, e vamos que vamos, próxima aula estamos aí. Falou, galera, beijo no coração, fui.